Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos experimentos mais famosos e eu diria mais assustadores da ciência do século XX. Só o nome já causa um certo arrepio, né? Universo 25. A premissa era, ao mesmo tempo, bem simples e totalmente aterrorizante. Basicamente, criar um mundo perfeito para um grupo de ratos e observar o que aconteceria. A grande pergunta que ficou no ar foi: o que acontece quando todas as necessidades físicas são atendidas, mas o espaço social, esse sim, se esgota? Para a gente entender o que veio depois, é fundamental sacar esse conceito aqui. John B. Calhoun chamou de colapso comportamental. A ideia é que, para além de comida e água, os seres vivos precisam de mais alguma coisa. Precisam de papéis, de funções, de um propósito, e quando isso some, o caos toma conta, mesmo que seja no paraíso. Tá, mas que mundo era esse, afinal? Não era uma gaiola qualquer, não. O Calhoun projetou uma verdadeira utopia para os seus pequenos moradores. A ideia era tirar todo tipo de estresse externo para isolar uma única variável, a densidade da população. Vamos ver em detalhes os pilares que sustentavam essa utopia. Primeiro, um ambiente totalmente seguro, sem predadores, sem doenças, ou seja, a morte por causas naturais desse tipo foi eliminada. Segundo, recursos infinitos, comida e água disponíveis o tempo todo, 24/7 e todo o material que eles precisavam para fazer ninhos. O único limite, uma hora ou outra, seria o próprio espaço físico. Era o cenário perfeito para observar a sociedade em sua forma mais pura. Mas como o título dessa análise já entrega, o paraíso não durou muito. A sociedade dos ratos não só parou de crescer, como ela implodiu. E de um jeito metódico, previsível, que o Calhoun dividiu em 4 fases bem distintas. Esse cronograma aqui conta a história toda. A fase A foi tipo a lua de mel, sabe? O período de colonização. A fase B foi a grande explosão, o boom populacional. Mas é na fase C, lá pelo dia 315, que tudo começa a desandar. O crescimento para, mesmo com espaço e recursos ainda disponíveis. A partir daí, na fase D, é só uma lenta caminhada em direção ao fim de tudo. E como era esse caos na prática? Bom, era um colapso social completo. Os machos alfa, por exemplo, já não conseguiam defender seus territórios, o que levou a uma violência generalizada. Outros machos simplesmente se isolavam, não queriam mais saber de interação social. As fêmeas, por sua vez, abandonavam os instintos maternos. Os filhotes nasciam num mundo onde as regras sociais simplesmente não existiam mais. E a grande maioria não sobrevivia. E no meio dessa desordem toda, começaram a surgir novos tipos de ratos, verdadeiros arquétipos de uma sociedade em ruínas. E o mais fascinante e até assustador foi um grupo que o Calhoun observou com uma atenção especial. O próprio Calhoun descreveu essa retirada social profunda com uma clareza quase cirúrgica. Prestem atenção às palavras dele. Ele notou que a maioria dos machos simplesmente falhou em se envolver. Eles não competiam, não acasalavam, não lutavam. Eles só existiam, isolados no meio da multidão. E foi desse grupo que surgiram os belos. Eles nasceram num mundo superpovoado e caótico, então nunca aprenderam os comportamentos sociais normais. A rotina deles era só comer, beber, dormir e se cuidar. A pelagem era perfeita, sem nenhuma cicatriz de briga. Eram fisicamente impecáveis, mas completamente vazios de propósito social. Eles não acasalavam, não se reproduziam, não contribuíam em nada. Eram, de fato, socialmente mortos. A história do Universo 25 não ficou presa nos laboratórios. Ela ecoou muito, muito além, se transformando numa poderosa metáfora sobre superlotação, decadência urbana e o futuro da humanidade. Vamos entender como isso aconteceu? O ponto-chave da conclusão do Calhoun é este aqui. O problema não era só a falta de espaço físico, mas a falta do que ele chamou de espaço conceitual. Cada indivíduo precisava ter um papel. O macho dominante, a fêmea que cuida do ninho, o jovem explorador. Quando tinha mais ratos do que papéis sociais disponíveis, a sociedade quebrava. Os indivíduos ficavam sem propósito. É daí que vem todo o fascínio por essa história. Como algumas análises acadêmicas apontam, experimentos com animais, especialmente com roedores, acabam funcionando como fábulas modernas. Eles nos dão narrativas para a gente pensar sobre as nossas próprias sociedades, nossos medos e nosso futuro. Um exemplo genial disso está na cultura pop. O livro A Senhora Frisbee e os Ratos do Nim, que muita gente conhece pela animação O Segredo de Nim, foi diretamente inspirado nos estudos do Calhoun.
A história pega essa premissa dos ratos em laboratório e explora justamente as consequências psicológicas e sociais. Essa citação do personagem Justin, que tem um peso existencial enorme, resume o dilema perfeitamente. Os ratos do livro, assim como os belos do Universo 25, enfrentam uma crise de identidade. O ambiente mudou eles. Eles não pertencem mais a um mundo antigo, mas também não têm um lugar no novo. É a questão do propósito e do espaço conceitual, só que em forma de ficção. E isso leva a gente, inevitavelmente, à grande questão: o que o Universo 25 significa para nós? Seria uma profecia sombria do nosso próprio futuro ou só uma história sobre ratos numa caixa? O debate, olha, é intenso. As reações online ao experimento mostram o quanto ele mexe com as pessoas. Alguns dizem que os humanos têm desertos, espaços vazios de sobra. Outros usam cidades superdensas como Tóquio para argumentar que superpopulação não significa caos. Tem gente que acha o experimento cruel e o criador dele perturbado. E, claro, tem as interpretações mais extremas, que veem isso como um argumento para um controle populacional radical. No entanto, fazer comparações diretas é bem perigoso. Esse quadro aqui mostra as diferenças fundamentais. Os ratos estavam presos num ambiente fechado, sem saída. A gente tem um planeta inteiro. O comportamento deles é em grande parte instintivo. O nosso é moldado pela cultura, pela história. E o mais importante, nós humanos temos a capacidade de reconhecer um problema e inovar para resolvê-lo. A gente não está fadado a um único destino. Então, talvez a lição mais valiosa do Universo 25 não seja sobre um apocalipse da superpopulação. Talvez seja um conto de advertência. Um alerta sobre o que acontece quando a gente perde o nosso senso de propósito, as nossas conexões, os nossos papéis sociais. Ele nos avisa que uma sociedade, mesmo com todas as necessidades materiais satisfeitas, pode morrer por dentro se faltar significado. E assim, a pergunta final não é se o experimento foi uma profecia. Ele não nos dá uma resposta, mas nos força a pensar. Num mundo cada vez mais conectado digitalmente, mas socialmente fragmentado, será que estamos cuidando do nosso espaço conceitual? Ou será que estamos, sem perceber, construindo nosso próprio Universo 25, cheio de indivíduos fisicamente perfeitos, mas socialmente mortos? A escolha, ao que tudo indica, ainda é nossa.